Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, Pai, graça e misericórdia seja com todos nós neste dia. É o 2 de fevereiro de 2024. Graças ao bom Deus, Criador do Universo, estamos aqui vivos, caminhando em direção a Jerusalém Celestial, imitando as virgens prudentes, né, irmãos? Dando graças, agradecendo, orando, bendizendo, louvando, obedecendo a palavra, né? Zelando, né? Pela palavra, pela igreja, pelos irmãos, né? Pelos tesouros, né? Que o Criador e o seu Filho Jesus Cristo confiaram à sua igreja, né? Que é a sua palavra, seu mandamento, né? Suas regras, sua vontade, seus projetos. E nós estamos aqui procurando ser firmes, né? Procurando perseverar, né? Nesta doutrina, nesses ensinos dos apóstolos e dos profetas, onde Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. E vamos dar graças a Deus por tudo e orar, né, irmãos? Orar para que Deus nos livre, né? Das religiões dos homens, das religiosidades, das teorias, filosofias, teologias que são contrárias à palavra, contrárias à sã doutrina, como ensina Paulo ali em 1 Timóteo, já no capítulo 1, né? Se não me engano, no versículo 10. Então a igreja é isso, né? Tudo aquilo que for contrário à doutrina, né? A sã doutrina, a igreja então refuta, né? Porque pode ser um laço para a pessoa, para a igreja, né? Para a congregação como um todo. E amém, graças a Deus. Irmão, vamos continuar aí, né? Nós estamos falando o quê? Entendimentos da igreja, da eclésia, né? A boa consciência nas escrituras. Estamos falando aqui desse tema, né? Que é o nome da divindade nas escrituras, os nomes, né? Do Criador, né? E do Redentor, do seu Filho, né? Nas escrituras, né? Então nós estamos falando disso aí. Falamos aí dos nomes que apareceram, né? Claro que esses nomes eles apareceram aonde? Eles vêm das escrituras hebraicas, né? Que são nomes hebraicos. Falamos aí do Adonai, falamos do El, né? Certo? Falamos do Elohim, né? E destacamos duas expressões que foram usadas para identificar, porque o nome de uma pessoa e o nome também, né, do Criador e do Redentor são expressões que identificam a pessoa, né? Identifica, quer dizer, o meu nome é Hernani, me identifica, assim também as expressões também identificam, né? No caso aí o Criador, o Pai, e depois nós vamos ver o Filho. Então nós destacamos aqui duas expressões, né? Que foi o quê? El Elyon, não é isso? Que significa o quê? Traduzido para o português, né? Deus Altíssimo, que está lá em Gênesis 14, 18, e foi a expressão usada por Melquisedeque quando ele, né, apareceu a Abraão e falou exatamente essa expressão para Abraão. El Elyon, é o que está escrito, né, nos manuscritos hebraicos. E ele significa Deus Altíssimo. Então essa palavra Altíssimo é o quê? É, digamos assim, a tradução mais aproximada, né,
dessa expressão que nós estamos vendo aí de El Elyon, o Altíssimo Criador, né? Então isso aí é um destaque. O outro destaque é o quê? É a expressão El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. O quê? Quando o Criador apareceu para Abraão, conforme está escrito, né? Ele então deu esse nome para Abraão: eu sou o Deus Todo-Poderoso, né? E é o nome que depois ele vai falar para Moisés, né? Certo? E agora nós vamos passar aí para o nome que ele deu a Moisés, digamos, né? A frase, né, que ele falou para Moisés. Então a gente vê, né, irmãos, que até Moisés, né, até aquele dia, né, digamos assim, em que Moisés perguntou, né, ao Altíssimo qual era o seu nome, né, a gente vê então que as expressões que identificavam o Criador eram o quê? Adonai, El, depois veio El Elyon, né, e El Shaddai, né, o Altíssimo e o Todo-Poderoso, né. Então, até Moisés era esse aí, eram essas as expressões, né, que nós podemos destacar como sendo expressões que foram encontradas, que são encontradas nas escrituras hebraicas, né? Então nós podemos dizer que foram essas expressões que eram utilizadas, né, por outras pessoas antes de Moisés, né? E a gente vê aqui no capítulo 4, né, de Gênesis, e no versículo 26, né? Aí vamos ver aqui vamos destacar aqui esse versículo, que diz o quê, ó? Gênesis 4, 26 diz o quê? E a Sete nasceu também um filho, né? E ele passou a chamá-lo pelo nome de Enos. Naquele tempo se principiou a invocar o nome de Jeová, é o que está escrito aqui, na escritura das testemunhas de Jeová, né? O Novo Mundo, que eu estou exatamente seguindo por ela porque ela tem exatamente, ela tem citações de vários manuscritos das Escrituras. Então, naquele tempo se principiou a invocar o nome de Jeová. Como assim, né? Se na época... Bom, isso aqui o livro foi escrito por Moisés, né? Então, ou Moisés utilizou a expressão que ele recebeu, que a gente vai ver, ou então ele utilizou uma expressão que realmente não conhecemos. Qual era o nome que Enos começou a invocar, né? É Jeová? Claro que não, né? É Ié, conforme é o tetragrama, é o Deus Todo-Poderoso, é o El Elyon. Não está escrito isso. E nem aqui nos rodapés ele diz alguma coisa sobre isso, certo? Semelhantemente a Enos, tem também, né, o quê? Nós podemos falar também do grande profeta Enoque, né, que andava com Deus, né? O que está escrito lá? Enoque está escrito o quê? Depois nós vamos ver aqui. Aí vamos ver aqui se tem alguma chamada, né, nesse versículo 4, 26 aqui das Escrituras, né? Então, no 4, 26, ele não tem nenhuma observação, mas ele cita exatamente que é Jeová, e aí eu creio que não é possível, né, ser exatamente esse nome, porque Enos não conhecia essa expressão. Quem conheceu a expressão que se tornou depois Jeová foi Moisés, né? Certo? Então fica aí
essa notação, né, digamos assim, a respeito exatamente dos tempos e da expressão nominal que identificava o Altíssimo, né? E em todos os tempos aí, digamos, antes de Moisés. Amém? Vamos parar por aqui hoje.